Boa noite a todos. Hoje daremos início ao nosso último dia do Conect, com nossa convidada e palestrante. Temos hoje a enfermeira Adriana Oikawa-Ide. Seja bem-vinda, Adriana. Já de início agradeço aí a pronta disponibilidade e o carinho com que sempre nos acolhe, tá? Seja bem-vinda. A Adriana vai iniciar a palestra com o tema Novas Diretrizes Cirúrgicas para os Enfermeiros. Boa noite. Boa noite, professora Silvia. Boa noite, professora Sabrina. Boa noite aos alunos da Unilins, a todos os alunos. Eu vou me apresentar, tá, Silvia? Eu sei que você me apresentou, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Adriana, sou docente na ETEC de Lins. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, mas antes de conversar, eu gostaria muito, Silvia, de dar um abraço, um beijo para os meus queridos colegas de trabalho, que eu vi aí que está o Valmir, a Simone, a Gi, que foi minha ex-aluna, a Paulina, o Bruno, eu não sei se está aí, mas a gente teve, né, muitas histórias, principalmente o Valmir, que era do meu plantão, então, matando a saudade, eu já vi ele lá, falei, ele tá de plantão, tá de máscara, então, eu tomei essa liberdade para falar um oi especial, né, para eles, e um oi especial também para os alunos que não conheço, talvez alguém me conheça, e a gente vai, então, compartilhar dessas experiências. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Sabrina, professora coordenadora do curso, né, de enfermagem da Unilins, a professora Silvia, que sempre também tem contato com a gente, sempre, né, sempre juntos, e eu agradeço imensamente, é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouquinho sobre aquilo que eu aprendi e que eu mais me apaixonei, que é o paciente cirúrgico, que foi uma paixão, assim, repentina, um amor à primeira vista. Então, vamos lá. Eu vou começar a apresentar. Alguém me conhece, pessoal? Fora o Valmir, a Simone, a Gi, a Paulina. Alguém me conhece? O pessoal é de falar, não fala muito. Podem abrir os microfones, gente. Abre o microfone, converse, depois fecha o microfone novamente. Depois que entrou a pandemia, eles falam Libras, viu, Adriana? Eles falam? A gente não ouve nada. Mas tá bom. Bom, de repente não me conhece e a gente acaba se conhecendo, né? Daqui a alguns meses, os futuros profissionais aí, futuros enfermeiros, e aí a gente acaba se conhecendo, né? Então, vamos lá. Vou começar a apresentação. Vamos ver aqui se eu encontro certinho aqui, que é um pouquinho diferente, né, da nossa plataforma. Apresentar agora. Isso. Interromper compartilhamento, acho que agora vai. Isso. Foi, Silvia? Foi. Tira aqui embaixo o ocultar. Ocultar. Tá ok. É estranho não ver vocês, mas a gente vai tentar aqui da melhor forma possível, tá bom? Mas fique tranquila, se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, eu interrompo, que eu vou estar por aqui, tá? Tá ótimo. Então, eu vou começar hoje falando, né, sobre as novas diretrizes cirúrgicas. É um tema que eu trouxe, né, que como uma proposta, até a Sabrina, né, conversou comigo sobre alguns temas, mas é um tema que eu acho de extrema importância para vocês, porque foi importante na minha vida, tá? Então, eu vou começar a compartilhar algumas coisas, e eu gostaria que, eu sei que muitos, né, têm dificuldade em abrir o microfone, mas algumas etapas, eu preciso que vocês abram o microfone para interagir um pouco comigo. Por que eu trouxe, eu só quero explicar para vocês o porquê eu trouxe, né, essa questão cirúrgica. Quando eu vejo vocês, alunos, né, alunos acadêmicos, né, de enfermagem, eu sei que pelo menos, quando eu fui aluna da faculdade, eu tinha um medo muito grande de, quando eu fosse atuar na assistência,
e esse meu medo era, será que eu vou conseguir atuar de forma correta? Será que eu vou conseguir, né, atingir as expectativas? Como vai ser, né, daqui para frente, depois que a gente terminar, então, a faculdade? O que acontece? Eu vou passar aqui algumas assistências que todos vocês, eu tenho certeza que vocês estão acostumados, já ouviram falar, talvez já até fizeram nas aulas práticas, na assistência, quando vocês fazem o estágio. E quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu percebia que a gente vai fazendo, né, vai realizando as assistências e achando que tudo aquilo está correto. E a gente percebe depois de algum tempo, principalmente quando a gente está na área da educação, nós percebemos o quão importante é das atualizações e aprender aquilo que é novo para que nós possamos fazer da maneira mais correta possível, evitando danos ao paciente. Então, por que eu trouxe essa questão para vocês? Porque eu fazia de uma forma, eu pensava que estava correto, e na verdade não estava correto. Se vocês forem ver, talvez vocês percebam, né, algumas falas e alguns momentos que a gente não presta atenção ou faz de uma forma rotineira que acaba não atendendo às expectativas aí das novas diretrizes. Tudo bem? Bom, o plano de apresentação, então, dentro da minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre os dados epidemiológicos, né, a classificação e critérios de infecção do sítio cirúrgico, porque eu vou abordar, então, o paciente cirúrgico, os fatores de risco relacionados a esse tipo de infecção, quais são as medidas de prevenção, que nós chamamos de guidelines, que é o que eu vou trabalhar com vocês, e a vigilância pós-alta. Então, esse é o plano de apresentação do nosso encontro de hoje, e aí eu vou passar essa foto, e aí eu preciso da ajuda de vocês, tá? Essa foto é da AORN, que é a Associação de Enfermeiras Perioperatórias, tá, dos Estados Unidos. Essa associação é uma associação que vai trabalhar principalmente a educação e os novos métodos que são utilizados para a gente prevenir as intercorrências e atuar com segurança no paciente cirúrgico. Então, aqui fala assim, né? What's wrong with this picture, né? Qual é o erro nessa figura? Então, aqui pede para vocês assinalarem 25 problemas relacionados a esse tipo de assistência, né, ao guideline, essas diretrizes que a ORN ela estabelece. Então, se vocês olharem para a foto, vocês conseguem observar quais são esses 25 problemas dentro dessa sala operatória? Vocês conseguem observar e identificar? Bastante. Bastante? Vocês podem ir falando para mim? Vamos lá, vamos falando junto e contando. Quantos erros tem? O pé do paciente no chão, xícara de cafezinho em cima do suporte, da mesinha. O som, o pessoal fazendo selfie. Selfie, o som ligado, o que mais? Celular tocando. Celular tocando. Uma bolsinha com alguma coisa em cima de uma mesinha ali, ó. Que eu não esqueci, me deu branco agora no nome. Isso aqui, às vezes, enfermeira de brinco. Isso, é enfermeira de brinco. E essa enfermeira... Esse moço entrando, a enfermeira entrando com alguma coisa no pé. Acho que o sapato tá aberto, não é? Sapato aberto. E a roupa dela, tá limpa? Não. Não. E o cabelo? Bagunçado. Solto. Bagunçado. E esse ar-condicionado aqui, gente? Tudo sujo. Tudo sujo. A enfermeira jogando paciência no computador. Jogando paciência no computador. E aqui, o que é isso aqui no paciente? Cadê? Isso aqui. Um relógio? É a pulseira de identificação, isso. Olha só, tá saindo do braço. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13. O que é isso aqui, pessoal?
Sujeira. Com peças jogadas no lugar errado. Jogadas no chão, exatamente. 15. Esfregado. 16, com a pulseira. Como é que tá o avental do cirurgião? Aberto. Aberto. 16 ou 17, né? Olha a fumaça do eletrocautério. Imagina só, ele está destruindo os tecidos do paciente. Então, mais um erro, né? E essa seringa aqui, ó? Tá conectada no equipo? Tá solta? Como é que tá? Tá solta. Olha esse fio aqui do pedal do bisturi elétrico, né? E próximo ao líquido. O que isso aqui vai dar, gente? Choque. Um choque, né, na equipe cirúrgica. Então, olhem quantos erros que acontecem, que podem acontecer dentro do centro cirúrgico. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês já fizeram estágio, se já entraram dentro da unidade cirúrgica, já entraram alguma vez na unidade cirúrgica, já acompanharam alguma cirurgia? Sim. Sim? Sim. Algo aqui da figura se assemelha a alguma coisa ou não? Que eu me lembre, não. Estava tudo correto, então. Sim. Tudo correto. Então, que bom, né? Então, olha só, tudo isso, né? Toda essa figura, todos esses problemas, né? Eles não são difíceis de acontecer. Um problema comum, eu não sei se é um problema, mas eu creio que é um problema, porque ele aumenta o risco de infecção, tá? Principalmente no ato cirúrgico, é o celular. Então, a gente percebe hoje que os anestesiologistas, os cirurgiões, a equipe de enfermagem, todos utilizam o celular, né? E o celular já foi comprovado cientificamente que, principalmente na mão do anestesista, ele não vai higienizar as mãos depois que ele utiliza o celular, ele vai entubar o paciente, às vezes, num procedimento de anestesia geral, ele vai realizar algum procedimento e ele não realiza a higienização das mãos, tá? Então, o que acontece? Parece bobo, parece simples, mas isso acontece no ambiente hospitalar, principalmente relacionado às salas operatórias, né? Paciência, às vezes não joga a paciência no computador, mas vai jogar no celular, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso e isso tudo vai influenciar no pós-operatório desse paciente, tá? Aqui o telefone tocando, falando assim, olha, né, ela tá tocando e depois ela tá falando assim, olha, que festa, né, que noite legal de festa, olha aqui, eu preciso sair daqui desse lugar, tá? E aqui, nós fizemos o time-out, vocês lembram o que é o time-out, pessoal? Relacionado à sala operatória? Então, ela perguntou, depois que está operando, ela se ligou e falou assim, será que nós fizemos o time-out? Ok? Então, só para a gente iniciar, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, as infecções do sítio cirúrgico, então, pessoal, de acordo com a Anvisa 2017, é considerado uma IRA, tá? É uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, de acordo com a assistência prestada, o paciente ele pode aí ter fatores de risco que levem a ter uma infecção de sítio cirúrgico, tá? Isso aqui traz danos ao paciente, dano físico, psíquico, social, né, econômico, e elas ocupam a terceiro lugar das IRAs. Elas só ficam atrás das infecções urinárias, do trato urinário e o trato respiratório, tá? Então, elas são consideradas infecções relacionadas à assistência à saúde. Aqui, pessoal, é uma foto da revista JAMA Surgery, tá? Que aqui mostra, então, os sítios cirúrgicos infectados. Então, aqui é uma pele normal, depois de uma cirurgia de colecistectomia laparoscópica, né? Então, aqui não tem nenhum sinal. E aqui é uma infecção de sítio cirúrgico, tá? Com necrose, tudo bem? Aqui, uma figura normal também, depois de uma apendicectomia laparoscópica, também a gente não tem sinais aí de infecção. E aqui a gente tem um sítio de infecção, né? Um sítio cirúrgico superficial, tá? Então, a gente percebe aqui que as bordas estão
avermelhadas, né? Nós temos alguns sinais, às vezes, sugestivos de uma infecção de sítio cirúrgico. Quando eu falo em complicações, eu vou dar um exemplo para vocês e algo que eu vivenciei, tá? Eu não lembro, assim, de todos os momentos, mas quando eu trabalhava na clínica médica cirúrgica, tinha uma senhora que ela fez uma laparotomia, né, fez a cirurgia aberta, convencional, e eu não lembro agora qual foi o grande motivo que ela precisou fazer a laparotomia. E ela me marcou bastante, porque como eu trabalhava nesse setor, eu trabalhava 12x36, era um dia sim, um dia não, ela ficou muito tempo com a gente. E ela já ficou justamente muito tempo porque ela teve uma ISC, uma infecção de sítio cirúrgico, e ela teve, infelizmente, uma deiscência de parede total. E aí, eu pergunto para vocês, essa senhora, né, ela foi fazer uma cirurgia por algum motivo, e ela acabou, então, né, tendo que retornar, né, no pós-operatório tardio da cirurgia. O que vocês acham que pode acontecer com um paciente que apresenta uma infecção de sítio cirúrgico? A ferida operatória contaminou. Quais são as complicações que podem acarretar para o paciente? Para o paciente ou em geral, o que pode acontecer com eles? Vocês podem, assim, me ajudar? O que vocês acham que pode acontecer com esse paciente? Olha só, pensa que o paciente, a deiscência dessa senhora não era nem assim, era totalmente aberta, tanto que o curativo dela precisava ser feito com curativo a vácuo, tá? E aí quem mexia no curativo era somente o médico cirurgião que a operou. E nem a equipe de enfermagem só preparava o material para auxiliar o médico, mas ele que preconizou de somente ele mexer no curativo dessa senhora. E aí, o que pode acarretar com esse tipo de paciente? Eu diria uma sepse. Uma sepse pode acarretar, exatamente. O que mais? O que será que pode acontecer? Imaginem vocês com uma mãe de vocês ou com um pai de vocês que foi fazer uma cirurgia e complicou. O que será que pode acontecer? Vocês estão fazendo a faculdade, correto? Se acontece algo inesperado, que você não espera, vai fazer cirurgia, deu tudo ok, né? Tá em casa, tá se recuperando, ótimo. Não aconteceu, deu errado. E aí? O que vai acarretar para vocês nesse momento que vocês estão fazendo a faculdade, que vocês têm compromissos? O que acarretaria isso para vocês? E aí, pessoal? Todo mundo quietinho. Ninguém quer Processo, né? Hã? Processos contra o hospital, contra a equipe. Contra a equipe, né? né? Malefício a paciente, né? Sim. Outra, a paciente precisa retornar para o hospital, né? Ela precisa permanecer mais dias no hospital, dependendo, né, da complicação. Isso gera um custo para o hospital, isso gera um custo para o familiar. Às vezes o familiar não tem condições de ficar como acompanhante, ou se precisa de um acompanhante, pode ser que precisa sair de um emprego ou de algo assim para acompanhar o familiar. Então, todos esses danos. E um dano que me marcou bastante com essa senhora foi que ela ficou muito sensibilizada com a situação de ver o abdômen aberto, né, de passar por todos os procedimentos. Na hora do curativo, ela reclamava que às vezes doía, né, em determinados momentos, quando retirava o curativo. Ela ficou mais de 25 dias internada, né, e isso marcou bastante porque toda vez que a gente passava a visita, né, os enfermeiros, aí futuros enfermeiros vão passar a visita, né, vão fazer, então, a sistematização da assistência de enfermagem, e aí o que acontece? A paciente, a gente acaba criando um vínculo com o paciente, e ela sempre falava muito das aflições, de tudo que estava acontecendo com ela, que ela não esperava, e ela sempre pedia para Deus, então, algo que a gente podia fazer por ela, assim, né, que estava ao nosso alcance, então sempre falar uma palavra de conforto, né, sempre falava que Deus ia tirar ela daquela situação, e graças a Deus realmente tirou. Ela conseguiu, e graças a Deus, depois que passou um tempo, eu encontrei ela no mercado, e ela falou que, né, estava tudo bem, e que graças a Deus ela tinha se recuperado.
mas olha quantas complicações uma infecção de um pós-operatório pode acarretar na vida de um paciente, ok? Então, essas consequências, né? Você tem um aumento dos gastos, então o hospital gasta mais curativo, mais antibiótico que o paciente vai precisar tomar, né? O maior tempo de internação, e sem contar que o paciente que tem a ISC, né, que desenvolveu uma infecção de sítio cirúrgico, ele tem um risco aumentado de morte em relação aos outros pacientes que fizeram uma cirurgia e que não desenvolveram uma infecção de sítio cirúrgico. E aí, como eu vou falar um pouquinho sobre os dados epidemiológicos, então eu vou falar um pouquinho dos Estados Unidos e no Brasil, tá? Então, olha só, aqui é um folder do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Então, se o paciente era para ficar 1 dia ou 2 no pós-operatório, se ele tem uma ISC, ele vai ficar 7, 10 ou até mais dias, né, a mais no hospital. Isso vai gerar custo, isso vai gerar o quê? Desgaste, né, econômico, tanto para o paciente quanto para o hospital. A taxa de ISC nos Estados Unidos fica em torno de 1,9%, né, sem contar que lá os dados epidemiológicos são bem mais fidedignos que aqui no Brasil, porque aqui o processo de notificação começou há pouco tempo. O custo, né, isso aqui ao ano pode gerar a 10 bilhões, né, por ano, só com despesa de infecção de sítio cirúrgico, e eles representam de 2 a 11 vezes mais risco de óbito relacionado a esse tipo de infecção, tá? É um dado também do JAMA Surgery 2017 e do Instituto Brasileiro de Segurança, né, do Paciente. No Brasil, elas ocupam, então, a terceira posição dessas infecções relacionadas à assistência que a gente presta à saúde, e a taxa de incidência vai ficar entre 11%, tá? Tem alguns artigos falando que hoje as infecções de sítio cirúrgico que são notificadas, né, preconizadas pela portaria da Anvisa, são aquelas relacionadas a cirurgias cardíacas, né, com válvulas, as mamoplastias, né, com prótese, e as próteses de quadril, né, e próteses de joelho, tá? Então, essas são as principais notificadas. Agora, em relação as cirurgias gerais, a gente não tem um dado muito correto, porque não são notificadas ou são subnotificadas. E aí o Brasil não consegue ter os índices aí, os indicadores, né, de infecção de sítio cirúrgico. Bom, porém, a gente tem uma notícia boa, por isso que eu trouxe esse tema para vocês, é que tudo isso que eu falei para vocês, todas essas situações, elas são evitáveis. Então, a equipe de enfermagem, a equipe médica, a equipe multiprofissional, ela consegue, se ela seguir, né, corretamente os guidelines, as diretrizes, a gente consegue diminuir, reduzir de 50% a 70% do risco de infecção de sítio cirúrgico. Então, é algo, se você for ver 50% a 70%, é algo que dá para a gente fazer, né, com essas medidas. Só que para implantar essas medidas, a gente precisa de muito trabalho por trás, tá? E de uma equipe muito sintonizada e uma comunicação efetiva e planos de ação também, né, hospitalares. Tá bom? Então, também é um dado importante, e aí por isso que eu quero trabalhar com vocês como a gente faz isso e o que eu preciso prestar atenção durante a assistência do meu paciente. Olha só, quando eu falo de infecção em sítio cirúrgico, ela não acontece assim aleatoriamente, tá, pessoal? Existem fatores que contribuem para que o paciente ele desenvolva uma infecção, tá? Principalmente relacionada ao ato cirúrgico. Então, quais são esses fatores? Então, vocês vão conhecer esses fatores e a gente está intimamente relacionado a eles. Aqui a primeira foto é o paciente. Então, a gente tem fatores relacionados ao paciente, nós temos fatores relacionados aos micro-organismos e os fatores cirúrgico-ambientais. Então, essa junção dos 3 fatores contribui, então, para o desenvolvimento de uma ISC. Olha só, aqui a gente tem um paciente obeso, tá? Mas não só o obeso, o desnutrido também. Então, o fator idade, extremos de idade, aquele paciente muito idoso, né? Que o sistema imunológico, né, as defesas primárias do paciente já sofrem alterações, e assim como também os bebês, os recém-nascidos, as crianças. Então, esses extremos de idade, pessoal, eles são fatores que contribuem para a infecção de sítio cirúrgico. Fator obesidade,
né, desnutrição, infecção à distância. Então, o paciente, às vezes, ele vai operar um local, mas ele está com uma pneumonia ou ele está com uma infecção urinária. Então, primeiro ele precisa tratar essa infecção em outro local, para depois, então, passar por um procedimento cirúrgico. Normalmente, a neoplasia, ela vai estar associada à imunossupressão, né, o controle glicêmico inapropriado, a classificação ASA. Então, a classificação ASA. Classificação ASA é uma classificação realizada pelos anestesiologistas, né, pela Sociedade Americana de Anestesiologistas, e a gente tem várias classificações. O que essa classificação ela faz? Ela vai olhar para o paciente, o médico anestesiologista vai avaliar o paciente e vai avaliar de acordo com o quadro clínico que ele apresenta. Então, e o quadro físico. Então, ele vai avaliar entre ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, dependendo do quadro do paciente. ASA 1 é aquele paciente que não tem comorbidade, é um paciente íntegro, né, que ele tá tudo bem com a saúde, é imunidade ok, então é um paciente que não tem problemas. ASA 2 em diante são pacientes que têm alguns riscos aumentados por alguns problemas de saúde, ou não só isso. Vamos supor que eu sou fumante e eu também faço uso de bebida alcoólica. Eu não tenho nenhum problema de saúde, mas pelo fato de eu fazer uso de bebida alcoólica e ser fumante, eu já entro como ASA 2. Eu tenho um risco aumentado para infecção de sítio cirúrgico, né? Eu tenho comorbidades também relacionadas, então por que eu coloquei uma foto de um paciente obeso? Porque a gente sabe que a obesidade, ela tem uma íntima relação com as comorbidades, diabetes mellitus, né? Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, então tudo isso está relacionado também ao fator obesidade. E o tabagismo. Dentre esses fatores aqui, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Quais são os fatores aqui, pessoal, que eu consigo modificar? Quais são os fatores que eu consigo modificar? Daqui. Idade eu consigo modificar? Sim ou não? Não. Não. Obesidade, eu consigo modificar? Não. Consegue. Sim ou não? Eu acho que consegue. Contanto que a pessoa comece a ter hábitos saudáveis, né? Se eu fizer uma dieta antes da cirurgia, eu não consigo mudar? Sim. Consigo. Oi? Não é o fone, meu tio tá falando, saiu no fone. Tá. Desnutrição, eu consigo melhorar a desnutrição do meu paciente? Consegue. Consigo. Infecção, o paciente vai operar da vesícula, mas ele está com uma infecção urinária. O que eu tenho que fazer? O que o médico precisa fazer? Primeiro tratar. Primeiro tratar e depois. Exatamente. Olha uma coisa que eu vou falar depois com vocês, prestem bem atenção no controle glicêmico inapropriado, tá? Então, guardem bem isso, controle glicêmico inapropriado, eu vou falar com vocês daqui a pouco, e vocês é que vão responder as questões. Olha só, micro-organismos, né? Então, depende se o paciente ele está colonizado ou não, e isso vai interferir muito na internação do paciente. Quando o paciente ele interna dentro de 24 horas, períodos, né, que não sobressaem as 24 horas, então ele tem uma chance diminuída de colonização da pele, né, com a microbiota hospitalar. Virulência, a capacidade desse patógeno em causar essa doença. Então, depende do que tipo de bactéria, que tipo de, né, de micro-organismo, de fungo, de vírus. O inóculo bacteriano, então, depende do meio de cultura, né? E o biofilme. O biofilme, gente, está relacionado principalmente em dispositivos médicos. Então, válvulas que são implantadas, próteses, implantes. Então, aí forma uma camada, uma película, esse biofilme, que já é mais difícil, então, da gente ter uma diminuição desse risco de infecção, tá? Então, os bichinhos aqui, ó, eles vão também ser fatores que podem contribuir para uma infecção de sítio cirúrgico. E o fator cirúrgico ambiental. Então, olha só, nesses fatores, então vocês viram, eu tenho fatores do paciente, tenho fatores relacionados ao tipo de micro-organismo, então qual é o tipo da bactéria colega que vai estar lá, que vai colonizar o seu paciente, né? É uma bactéria multiresistente, é uma bactéria tranquilinha, é uma bactéria que vai causar um certo distúrbio ali das funções orgânicas do paciente? Não sei, vamos ver. Procedimento.
Potencial de contaminação, eu vou mostrar para vocês, então, qual é o potencial de contaminação da ferida. Isso vai interferir também nesse desenvolvimento da ISC. Duração da cirurgia. Ora, cirurgias que demoram, que duram mais de 2 horas, são cirurgias que você tem um aumento desse risco também de desenvolver uma ISC, tá? Por quê? Porque a incisão, né, o campo, o sítio cirúrgico, ele vai ficar aberto, ele vai ficar exposto, então, quanto mais exposto ele estiver, maior é o risco de entrar um patógeno ali, até mesmo da própria flora residente do paciente. Ou seja, nós somos colonizados, né, nós temos a flora residente que mora com a gente, e a gente tem a flora transitória, por isso que é tão preconizado a higienização das mãos. Eu tento eliminar a carga transitória e eu tento reduzir a microbiota residente, tá? Tricotomia, aí que tá o X também da questão. Por que que eu trouxe isso para vocês? Pessoal, eu vou contar algo que eu fazia e que a gente percebe, depois de estudos, de muito estudar, o que a gente faz de errado. Então, na tricotomia, o que a gente costuma... Eu até lembro, assim, da equipe, nós enfermeiros, né, sempre orientando e conversando com os técnicos e indo também lá fazer o procedimento. A gente sabe que existe um déficit aí de número de funcionários, então a vida é corrida mesmo para o enfermeiro. E aí, o que a gente faz? Lâmina de barbear, não é isso? Não é isso que a gente faz? Lâmina de barbear, aquele tricotomizador antigo, com que a gente, né, rosqueia a lâmina. Então, isso ainda acontece? Vocês acham que isso ainda acontece ou não? Acontece. Acontece, não é? Eu mesmo já fiz isso. Então, por isso que eu gostaria de trazer isso para vocês, para a gente refletir e pensar no que a gente acha que faz certo e acaba fazendo errado, e a gente acaba prejudicando a assistência do paciente, tá bom? Contaminação intraoperatória, o antibiótico profilático, é uma medida que nós vamos conversar também, técnica cirúrgica, o procedimento prévio, se o paciente tem dreno, se ele está com hipotermia, se ele está com hiperglicemia, e a oxigenação, como é que está a oxigenação desse paciente. Aqui não coloquei, mas eu vou falar só de alguns fatores cirúrgicos relacionados ao ambiente, que a gente também costuma ver isso no centro cirúrgico e muito. A sala operatória, pessoal, ela precisa ficar fechada. E a gente percebe que é um entra e sai sem parar. É por isso que a enfermagem, né, desde de épocas remotas, a gente sempre aprende, né, organiza o seu material primeiro, né, deixa tudo organizado, verifica tudo que você vai precisar para uma cirurgia, para você não ter que estar saindo e voltando, e saindo e voltando. Porque esse fluxo de entrada, de saída, né, entrada, saída e entrada, o fluxo de pessoas andando ali na sala operatória aumenta e muito o risco de infecção de sítio cirúrgico, ok? Bom, aí a gente tem a classificação de acordo com o potencial de contaminação. Então, aqui eu tenho cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, as contaminadas e as infectadas. Quanto maior a contaminação, maior é o risco do seu paciente apresentar uma infecção, desenvolver uma infecção. Então, feridas limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Vou dar um exemplo. Contaminada. Chega um paciente lá na emergência, tá? Com uma fratura, né? Uma fratura exposta, por exemplo. Então, se foi há pouco tempo, né? É uma cirurgia aberta acidentalmente, às vezes faz um orifício, é uma cirurgia o quê? Contaminada, né? O paciente, ele tem um tecido desvitalizado, tem secreção purulenta, ou aquela apendicite supurada, então é uma cirurgia, o quê? Infectada, você tem processo infeccioso já instalado na cavidade, tá? Ou no órgão, ou tecido. Limpa, né? Normalmente as limpas são cirurgias mais eletivas, né? Então a gente programa essa cirurgia para a gente manter aí toda a questão asséptica, e aí ela não tem invasão do trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário. Então são as herniorafias, cirurgias de hérnia, né? Nós temos as safenectomias, então são cirurgias limpas, tá bom? E a potencialmente contaminada, a gente já tem então a invasão do trato gastrointestinal, geniturinário e respiratório. Podem observar que a taxa do aumento da infecção, ela vai para 27% nas cirurgias que são infectadas. E aqui,
Enfermeiros, futuros colegas de trabalho, vocês não sabem aonde vão trabalhar ainda. Vocês ainda, podem ser que vocês irão trabalhar num pronto-socorro, podem ser que vocês irão trabalhar na unidade de terapia intensiva, né, na unidade de oncologia, a gente não sabe onde é que vocês irão trabalhar. Se vocês forem trabalhar um dia, né, na Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Saúde, então, vocês vão trabalhar com esse tipo de classificação, tá? E o médico, é claro, que vai fazer o diagnóstico se é uma infecção de sítio cirúrgico ou não. Então, eu tenho a infecção de sítio cirúrgico incisional superficial, ela pega mais a pele superficial e o tecido subcutâneo. A incisão incisional profunda, onde você tem o acometimento da fáscia e da camada muscular. E da infecção de órgão-espaço, que é uma infecção mais interna, mais de cavidade peritoneal, que pega órgãos, tá, mais internos. Então, eu tenho essas 3 classificações. E nisso aqui, eu quero falar o que para vocês? As novas diretrizes preconizam o quê? Quando é que a gente classifica como infecção? E aí, é ou não é infecção de sítio cirúrgico? É ou não é uma infecção do pós-operatório? Do dia que você fez a cirurgia até 30 dias, tá? Se você não colocou nenhum tipo de prótese, você consegue diagnosticar, então, de 1 a 30 dias, uma infecção de sítio cirúrgico sem prótese. Se o paciente colocou uma prótese de quadril, se ele colocou uma prótese de joelho, se ela fez uma mamoplastia e colocou uma prótese mamária, se ela fez uma cirurgia cardiovascular e colocou uma válvula cardíaca, eu tenho inserção de prótese. Prótese, gente, não é só ortopédica, próteses em geral. Aí eu tenho 90 dias para saber se é ou não uma infecção, se o paciente evoluiu ou não para uma infecção de sítio cirúrgico. Por que eu estou falando isso? Porque nos estudos anteriores, se a gente for pegar uma literatura, ela vai falar que é de 30 dias e com o uso de prótese, até 1 ano, você consegue diagnosticar uma ISC. E agora mudou, 30 dias sem prótese e até 90 dias com o uso de algum tipo de prótese. Pessoal, ok até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá difícil? Estou falando muito rápido? Tranquilo. Tranquilo? Então tá ok. Bom, e aí, vocês, futuros enfermeiros, vocês vão acompanhar o médico, principalmente o infectologista, que vai trabalhar junto com vocês, né? Com o técnico de enfermagem, que pode auxiliar também na relação dos indicadores, na coleta de dados, na busca ativa ou passiva, né? Na vigilância pós-alta, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E aí, o grande... eu tinha muita dificuldade nisso, assim, né? Quais são as características, o que eu preciso avaliar para saber se é uma ISC ou não, né? Se é uma infecção ou não, a gente só pensa assim, tem pus, é ISC, né? Tem pus ou tem secreção fétida, é ISC, tem mais características. Então, o paciente, ele começa, às vezes, a sentir dor no local, começa a ter sinais flogísticos, né? Vermelhidão, rubor, calor, dor. Pode ter um processo de deiscência, né? O que é a deiscência? Vocês lembram o que é deiscência, pessoal? O que seria a deiscência? Olha só. O que aconteceu aqui com a mama dessa paciente aqui? Vamos imaginar que estava assim, né? Fechou. Teve um processo infeccioso. Ocasionou uma deiscência. O que acontece aqui? Aconteceu a abertura da ferida cirúrgica. Isso, exatamente, muito bem. Aconteceu uma abertura da ferida cirúrgica. Nessa abertura eu posso ter tecido desvitalizado, eu posso ter secreção purulenta, odor fétido, tá? Abscesso de parede, tá? E aí, para que o médico ele possa tratar esse tipo de infecção, ele não vai poder dar qualquer antibiótico. Ele não sabe qual é o micro-organismo que está presente ali, né? Então, para ele tratar de uma forma mais eficaz e mais correta possível, ele teria que pegar o quê? Fazer um isolamento desse micro-organismo, né? Com um fragmento de tecido da ferida operatória. Não é fazer coleta de suave de secreção, tá? Pegar o cotonete suave lá e coletar secreção, não.
Não é assim, tá? É pegar um fragmento mesmo da ferida operatória ou até mesmo fazer uma punção, eles fazem uma punção para colher esse tipo de material. Aí sim, vai para o laboratório e o médico vai conseguir analisar qual é o melhor antibiótico terapêutico que ele vai poder instituir aqui nesse tratamento, tá? Então, essas são as características de ISC. Aqui eu coloquei febre maior que 38 graus, porém, tá? Existem pacientes que no início, às vezes, não faz quadro febril. Ele começa a ter uma taquicardia, começa a ter uma frequência cardíaca aumentada, uma disfunção cardiocirculatória, né, cardiovascular, e aí você pode pensar numa ISC, tá? Nem sempre ele vai ter febre de início. Tudo bem? E aí, como é que a gente previne? O CDC, tá, americano, ele vai dar algumas diretrizes, alguns guidelines, como é que a equipe multiprofissional consegue prevenir a ISC. E aí tá o ponto X que eu falei para vocês. Eu atuava de uma forma, eu fazia no começo de uma forma, e a gente percebe que não é bem assim, que eu preciso prestar atenção nos pequenos detalhes, são os detalhes que fazem a diferença. Então, olha só, lembra no início que a gente sabe que a taxa ela é considerável, mas eu tenho uma medida eficaz que eu posso reduzir a infecção de sítio cirúrgico em até 50% a 70%. Como é que a gente faz isso? Com equipe multiprofissional e também com os fatores do paciente, tá? Agora vai ser com vocês, hein, pessoal? Olha só. Eu tenho fatores que são relacionados ao paciente. Lembra que eu falei daquela tríade? Eu tenho fatores relacionados ao paciente, eu tenho relacionados ao tipo de micro-organismo e o fator cirúrgico ambiental. Então, agora eu vou perguntar, é mito ou verdade? A glicemia alta eleva o risco de ISC? Isso é mito ou verdade? Verdade. Verdade? Ok, verdade. Verdade. Por quê? Por quê agora? Acredito que a glicemia alta, ela dificulta no processo de cicatrização. Isso também, né, favorece. Muito bem. Quem está falando? Não é Simone, não, né? A voz parece Eu, Simone. a Paulina. Oi, Paulina, você? Sou eu. Ai, gente, que orgulho, Paulina. Saudade de você, viu? Então, vamos lá. Verdade. Saudade também. Então, tá bom. Manter glicemia menor que 200 miligramas por decilitro. Então, o que o guideline, os vários guidelines, eu tenho da CDC, da Organização Mundial de Saúde, do Colégio Americano de Cirurgiões, eu tenho também da Anvisa. Então, o que é o preconizado? Pacientes diabéticos só? Não, é pacientes diabéticos e os pacientes não diabéticos. Eu não sou diabético, mas se eu for fazer cirurgia, precisa prestar atenção nisso aqui. A minha glicemia não pode ficar maior que 200 miligramas por decilitro. Nem no pré, nem no intra e nem no pós-operatório, tá? O que eu tenho que fazer, então? A equipe, não só a equipe de enfermagem, a equipe médica também, precisa ter isso em mente, tá? Controlar tanto no pré quanto no pós-operatório imediato, porque isso vai dificultar a minha cicatrização. E eu faço tanto em pacientes diabéticos como em não diabéticos. Se você é diabética, ok, nós precisamos controlar a sua glicemia. Se eu não sou diabética, ok, também precisa controlar a glicemia. Agora, hipotermia eleva o risco de ISC? Mito ou verdade? Hipotermia, temperatura abaixo do normal, eleva o risco de ISC, sim ou não? Eu acredito que sim. Que sim? Verdade. Ok, muito bem. Então, qual é a temperatura média que eu tenho que manter no meu paciente cirúrgico, no período perioperatório, maior ou igual a 36 graus Celsius, tá? Por quê? Isso, gente, tanto no pré-operatório, quanto no intraoperatório, quanto no pós-operatório, tá? Temperaturas baixas. É igual quando a gente faz a instituição de terapia com calor e frio. O que o frio ocasiona? Vasoconstrição, diminui o metabolismo tecidual, diminui a chegada de sangue no local, isso vai prejudicar a cicatrização, tá? Então, temperatura. Meu paciente precisa estar com normotérmico no pré, ele precisa estar com uma temperatura maior ou igual a 36 no intra, no momento cirúrgico, e no pós-operatório. Como é que eu controlo a temperatura no intra? Eu posso ter termômetro esofágico, eu posso ter auricular,
e eu posso também utilizar aquele eletrodo, tá? Que usa muito em UTI, naquele monitor, só que eu tenho que prestar atenção, porque às vezes pode ter interferência ambiental também. Então, é verdade. E agora? Adriana. Oi, Silvia. Oi, Silvia. Vou pedir para que os alunos aí respondam através da... Liga o microfone e fala, gente. Ela não consegue visualizar o chat enquanto ela está apresentando, ok? Então, podem escrever aí as respostas como verdade ou mito, ligando o microfone, tá? Obrigada. Obrigada, Silvia. Então, vamos lá. Hipoxemia. O que é hipoxemia mesmo? Hipo, baixo. Falta de oxigenação. Isso, muito bem. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Ok, muito bem, verdade, tá? Então, olha só, o paciente, ele tem a função pulmonar normal, tá, pessoal? Mas, às vezes ele vai fazer uma cirurgia geral, e na cirurgia geral, ele vai ser entubado. E aí, ele precisa de um aporte de oxigênio, certo? Então, no intraoperatório, ele vai ser entubado, ele vai receber um aporte de oxigênio, um suplemento de oxigênio, tá? E no pós-operatório, mesmo que ele for estubado, ele precisa continuar recebendo essa suplementação de oxigênio entre 80%. Eu li sobre um artigo falando, assim, até na Organização Mundial de Saúde, eles estão, assim, entrando em algumas controvérsias, porque o oxigênio, ele é medicamento, tá? Então, o oxigênio, ele é medicamento, e oxigênio demais, medicamento demais, é tóxico também para o paciente, você faz uma hipertoxemia. Então, o que acontece? Se o paciente, ele está entubado, ele vai receber suplementação de O2, de acordo com a prescrição, é lógico, do anestesiologista, ele que vai calcular essa questão aí de quanto ofertar para o paciente. Terminou a cirurgia, foi estubado? Ok. Ele está no pós-operatório, na RPA? Ok. Mesmo assim, ele continua recebendo suplementação. Mesmo que a função pulmonar dele esteja normal. Isso diminui o risco de desenvolver uma infecção de sítio cirúrgico. Parece que não tem nada a ver, mas a oxigenoterapia instituída no intra e no pós, isso melhora e diminui o risco de desenvolvimento de ISC. Agora, antibiótico profilático, 30 a 60 minutos antes da anestesia, né? Antes da indução anestésica. Então, eu tenho dois tipos de antibióticos, né? Eu posso fazer antibiótico profilaxia, que é o profilático, é para prevenir uma possível infecção, e o antibiótico terapêutico, que é para tratar alguma infecção que já está instalada no paciente. Então, tanto que no checklist lá, a gente sempre coloca também se ele recebe o antibiótico profilático ou se é terapêutico. Então, é mito ou verdade? 30 a 60 minutos antes da indução anestésica. É mito ou verdade? E aí? Verdade. Ai, Valmir? Agora que você fala comigo, bonito. Verdade. Muito bem, Valmir. Verdade, tá? O que acontece? Olha só. Eu tenho que administrar, eu não, né? O anestesiologista, ele vai administrar o antibiótico, antibiótico-terapia profilática dentro de 1 hora antes da diérese, antes do corte cirúrgico, antes de cortar o paciente. Cortou, acabou, tá? Então, o antibiótico tem que ser feito antes do corte, tá? Mais ou menos entre 1 hora antes, ou 30 minutos não é tão instituído, mas de 1 hora antes. Infundir o antibiótico antes da insuflação do torniquete em cirurgias ortopédicas. A gente sabe que quando o paciente ele faz cirurgias ortopédicas, pode acontecer, né, do médico sempre pedir para que a gente faça o torniquete, a equipe de enfermagem, ela auxilia no torniquete, usa-se muito aquela faixa de smart, e aí precisa fazer esse torniquete. Tá. Adianta, ele vai lá, faz o torniquete, vai fazer o torniquete, vai contabilizar o tempo, porque não pode ficar muito tempo, e depois vai desenrolar o torniquete. Eu não posso, ou seja, eu preciso fazer o antibiótico antes, né, de insuflar o torniquete.
porque esse antibiótico precisa chegar no meu tecido. Não adianta eu fazer o torniquete e depois instituir o antibiótico, tá? A circulação tem que levar o antibiótico para o meu tecido que está sendo operado. Pacientes obesos, preciso ajustar a dose. Eu não, né? O anestesiologista. Como é que a gente ajusta a dose do antibiótico? De acordo com o quilo de peso. Essa é a melhor indicação. Então, de acordo com o quilo de peso, você ajusta a dose. Cirurgias, principalmente as emergenciais, quando o paciente ele tem uma perda sanguínea maior que 1.500 ml, ou se a cirurgia, lembra que eu falei, passou de 2 horas, pessoal, ó, o risco de desenvolver uma isque é grande. Então, cirurgias que duram muito mais do que 4 horas, 4, 6 horas, 8 horas, precisa fazer o quê? A dose extra do antibiótico, tá? Então, se a perda sanguínea for maior que 1.500 ml, né? Ou, no caso da cirurgia ser maior que 4 horas, preciso fazer dose extra. Uma questão importante na perda sanguínea. Não adianta o anestesiologista administrar o antibiótico antes de chegar a bolsa de sangue. Tem que primeiro chegar a bolsa de sangue, para depois ele fazer o antibiótico. Lembra que eu falei? Não tem sangue chegando, não vai levar o antibiótico até o local da cirurgia. Então, primeiro coloca a bolsa de sangue, depois institui o antibiótico. Olha só, aqui é uma figura, né, de Ensel, que ele mostra a antibiótico profilaxia em cirurgias. O que acontece? Por que tem que ser 1 hora antes? Aqui, ó, tá vendo o amarelo? O amarelo é o nível do antibiótico. Aqui é o corte, tá vendo? Uma incisão cirúrgica. Então, aqui é o corte da pele do paciente, é quando ele começou a diérese. Então, olha só, fiz o antibiótico aqui, ó, na primeira hora. Olha a bactéria aqui, ó, não cresceu. Agora, na segunda figura, aqui eu cortei primeiro, então o médico começou a cirurgia, começou a diérese, que é o primeiro tempo cirúrgico. O que aconteceu? Olha só, o antibiótico foi feito depois do corte. Olha a bactéria aqui, o que aconteceu. Ela cresce, tá? Então, isso é científico, tá, gente? Então, antes da cirurgia, eu tenho o quê? Uma medida efetiva. Bactéria não cresce. Depois que cortou, até o antibiótico fazer o efeito, chegar no local, ó, a bactéria cresceu. Tudo bem? Duração. E agora? Quanto tempo que o paciente pode usar o antibiótico? Então, ok, foi para a cirurgia, o anestesista fez na primeira hora o antibiótico, a cirurgia durou lá 4 horas, ele fez a dose extra do antibiótico e terminou a cirurgia. Quanto tempo esse paciente pode usar o antibiótico profilático? Por quanto tempo a mais? E aí? Quanto tempo a mais? Posso responder? Claro. 24 horas? Ok, Valmir. Descontinuar o antibiótico em 24 horas. Muito bem, né? Por quê? Porque o antibiótico, ele também é benéfico, só que ele é maléfico se ele for utilizado a mais do que o paciente necessita. Ele vai causar muitos eventos adversos, tá? O paciente, a bactéria pode ficar, né, resistente, a gente sabe que existe uma resistência à antibiótico-terapia, e aí o paciente, ele pode aí desenvolver outras complicações. Mesmo que o paciente, ele saia da cirurgia com um dreno, mesmo assim, eu descontinuo o antibiótico em 24 horas, ok? A não ser que é uma cirurgia cardíaca de grande porte, tenha algo que preconize um pouco mais, ou até 24 horas, um pouquinho a mais, então aí vai depender muito do critério médico e dependendo do tipo do paciente, do que aconteceu com o paciente. Porém, a Organização Mundial de Saúde e o CDC preconizam em 24 horas, cessa-se o antibiótico. E agora, uso de escova na lavagem das mãos. Então, aquela escovinha que eu utilizo na lavagem das mãos, que todo mundo já sabe como que faz a degermação antisepsia cirúrgica das mãos. Limpa melhor? Se eu uso a escova, isso limpa melhor as mãos? Se usar a técnica correta, sim. Se usar a técnica correta, sim? Mito. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês agora qual é a nova era aqui no Brasil
na Europa, nos Estados Unidos, isso já acontece, e aqui no Brasil está começando aos poucos. Sua resposta foi certa, tá? Ela limpa. Só que, de acordo com essas novas mudanças, novas diretrizes aí, eu posso ter outros meios para fazer a higienização das mãos antes da cirurgia, tá bom? Clorexidina é melhor que PVPI para lavagem das mãos? Clorexidina. Sim, é melhor que PVPI? Alguns estudos falam que sim, e outros falam que não, tá? Que são equivalentes. Então, vamos ver? Aqui é uma antisepsia cirúrgica, como todos nós aprendemos a fazer, tá? É errado? Não, não é errado, tá? Então, aqui a gente usa a escova, né? A gente faz a fricção, então a gente faz uma antisepsia cirúrgica, né? Mecânica e química. Mecânica, porque a gente vai friccionar bastante aqui o tecido. E química, porque o clorexidina está impregnado na escova. E aqui a gente tem uma preparação cirúrgica com produto à base de álcool, que é o que os hospitais estão utilizando no momento. Qual que é a diferença? Essa antisepsia cirúrgica das mãos, né, ela demora de 3 a 5 minutos. E essa com produto à base de álcool, eu não tenho toda essa lesão tecidual e ela demora entre 1,5 a 2 minutos, de acordo com o fabricante, tá? De acordo com o fabricante do produto à base de álcool. É tão efetiva quanto a outra. Olha só, aqui é um cartaz da Anvisa, tá? Preconizando a técnica para antisepsia cirúrgica das mãos com produto à base de álcool. O que muda? Você precisa fazer primeiro a higienização simples das mãos, como todo mundo aprendeu a fazer já, né? Então, primeiro você faz a higienização simples e depois você faz a técnica de antisepsia cirúrgica, né, com produto à base de álcool. Primeiro você faz um braço, depois você faz o outro membro, tá bom? De acordo com a literatura, pessoal, não há nenhuma evidência que fale que uma é melhor do que a outra, né? Podem ser utilizadas as duas. Porém, tem alguns estudos já que trazem alguns impactos para o ambiente. Então, por exemplo, se você usa a escova, tá? E vai fazer antisepsia cirúrgica das mãos com a escova, você vai gastar mais esse tipo de material, ele é mais prejudicial para o meio ambiente, então o meio ambiente, ele não vai gostar da quantidade de escovas que são desprezadas, você gasta mais água para fazer a antisepsia cirúrgica com a escova do que com o produto à base de álcool, e o tempo que você gasta para fazer com produto à base de álcool e com a escovação é menor, e você ganha mais tempo entre uma cirurgia e outra, tá? Então, essas são as medidas que eles viram que tem essa diferença, porém, entre causar mais infecção no paciente, entre uma e outra, não tem evidência ainda suficiente que comprove isso, tá bom? Aqui, pessoal, espero que dê para ouvir o áudio. Eu vou passar um vídeo, então, da técnica com produto à base de álcool. Vamos lá. Estão ouvindo? Sim. Sim. Opa.
Pessoal, ok? Conseguiram visualizar bem o vídeo? Sim, ok. Sim? O que vocês acharam dessa técnica? Eu achei que ela é bem mais rápida e bem mais econômica do que a outra. Muito mais, né? Muito mais econômica, muito mais rápida e é tão efetiva quanto a outra, né? Muitos hospitais já estão aderindo à antisepsia com produto à base de álcool. Vai depender muito do fabricante, tá? Mas tem hospitais que ainda existem os dois métodos. Tem hospital que ainda utiliza a antisepsia cirúrgica e ainda utiliza o produto à base de álcool. Então, aqui, eu acho que aqui, né, na nossa realidade, isso ainda não existe. Eu não sei, né, nos hospitais particulares, mas por enquanto eu creio que ainda nós não utilizamos esse tipo de técnica, tá? Mas é uma técnica que está sendo fundida agora aqui no Brasil, mas na Europa isso já acontece já há mais de 10 anos. Bom, e aqui, pessoal, são os guidelines, tá? Então, a gente tem o Colégio Americano de Cirurgiões, a Organização Mundial de Saúde, essa aqui é a segunda edição, a primeira edição foi em 2016, tá? A revisão do CDC, do Centers for Disease and Control, de 2017, e o NICE, que é inglês, tá? Então, aqui, todos eles, gente, trabalham no sentido de prevenir, tá? Complicações no paciente, em geral, tá? Garantir segurança para o paciente. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, vou perguntar agora, porque eu, no início, fazia muito isso. Quando a gente fala assim, o paciente está no pré-operatório, precisa programar o paciente, precisa organizar, né? Orientar o paciente, encaminhar o paciente para a cirurgia, precisa, né, já agilizar a assistência e aí a gente encaminhar o paciente para a cirurgia. Como vocês pensam sobre o banho? Como vocês pensam sobre o banho? Vou falar o que eu fazia, tá, gente? Vou falar o que eu cheguei a fazer. O que a gente costuma fazer? O paciente interna hoje, né? Internou hoje, o que vai ser feito? Ah, internou agora, 9 horas da noite. 9 horas da noite, a cirurgia dele vai ser às 10. 30 minutos eu já vou, né, encaminhar para o banho, dar o banho e ele vai para a cirurgia, não é assim? É assim que a gente faz? O que a gente entrega para o paciente? Vocês já viram isso? O que a gente entrega para o paciente no banho? Entrega um sabonete, não é? A clorexidina degermante. Isso, a gente entrega a clorexidina degermante. Isso. E aí, olha só. Nunca tem, Silvia? Não, quando tem. Quando tem, isso. Mas aí, o que os guidelines falam pra gente? O ideal, olha só como a gente faz de uma forma assim, pensando que tá certo. Eu fazia muito isso. O que é o indicado pelos guidelines? Então, paciente interno, ele tem que orientar o paciente. Tomar um banho no dia anterior da cirurgia, né? E no dia da cirurgia, ele toma o segundo banho. Pode ser com sabonete neutro, isso não interfere, tá? E no banho antes da cirurgia, pode ser com um produto à base de álcool, né? Uma clorexidina, por exemplo. Então, 2 banhos ele precisa tomar. Por quê, gente? Olha só, lembra que eu falei? A gente tem a microbiota residente, né? Que faz parte da nossa flora, e a transitória, que é aquela que transita. Peguei num algo contaminado, mexi aqui e ali, tá contaminada, tá colonizada. Eu higienizo ali, ela sai fora, ela, né, vai embora. A residente não, a residente ela permanece em carga diminuída, mas ela ainda permanece. Então, quais são as infecções que podem entrar? Abriu, cortou, gente, a própria flora do paciente contamina. Então, qual é indicado? Um banho no dia anterior da cirurgia e um banho no dia da cirurgia, tá? Quando é uma cirurgia maior, cirurgia cardíaca, neurológica, ortopédica, cirurgias mais complexas, aí sim você pode instituir com clorexidina, tanto no dia anterior quanto no dia da cirurgia, tá? Cirurgias menos complexas, cirurgias, né, tranquilas, ele fala sabão neutro, não tem problema, tá bom? Outra coisa,
Isso aqui é a descolonização nasal para procedimentos quando você tem a presença de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, eles estão bem presentes, principalmente em pele, tá? E aí, o que acontece? Quando o paciente ele faz cirurgia cardíaca, cirurgia ortopédica, são cirurgias mais complexas, e aí, quando são cirurgias assim, que não é muito a nossa realidade, a cirurgia cardíaca aqui no nosso município, então, eles fazem a descolonização com mupirocina, tá? 5 dias, 2 vezes ao dia, né? Primeiro faz a coleta, verifica, né? Faz o swab nasal, verifica se tem Staphylococcus aureus. Se o paciente for colonizado, mupirocina 5 dias, de 12 em 12 horas, tá? CDC não reportou nada em relação a isso. Os outros guidelines, sim, é recomendado. Antisepsia da equipe cirúrgica. Então, todos os guidelines recomendam antisepsia cirúrgica, ou antisepsia da equipe cirúrgica, né? Então, ou higiene das mãos com produto à base de álcool, ou antisepsia cirúrgica das mãos com escova e clorexidina impregnado, tá bom? Preparação cirúrgica de pele e mucosa do paciente. Aqui tem um ponto que eu falo assim, por isso que eu falo, gente, nós conseguimos visualizar que o médico, ele faz a antisepsia da pele do paciente, só que tem um critério pequeno que os guidelines falam. O que ele fala? Passou. Aqui é o sítio cirúrgico. Ele fez, né, a antisepsia da pele, onde vai ser operada, tem que esperar 2 minutos com o produto, senão não faz efeito, tá? É um efeito residual. Então, 2 minutos ele precisa esperar. Outra coisa que eu esqueci de falar no banho, clorexidina. Você deu clorexidina para o seu paciente? A clorexidina, para ela fazer efeito, 1 minuto, ele tem que ficar com a clorexidina impregnada no corpo. Senão, não faz efeito. Ele tomou banho com a clorexidina, passou shampoo, condicionador, algum tipo de colônia, acabou o efeito, corta o efeito da clorexidina, tá? E outra coisa importante, a clorexidina, assim como vocês estão vendo, álcool em gel. Álcool em gel, tem muita criança hoje que tá tendo muita lesão ocular, porque vai apertar o dispenser e o álcool gel cai na região ocular da criança, e tem criança aí com vários problemas por causa disso, né? Tá acontecendo bastante. Clorexidina, a mesma coisa, tá, gente? Ela é tóxica para camada ocular, para a região auditiva, tá? E para a região de meninge. Então, quando vai orientar o paciente no banho, é do pescoço para baixo. E durar o quê? O produto, 1 minuto no corpo do paciente, tá bom? Essa é a medida dos guidelines. E a tricotomia? Chegou num momento importante. Gente, quantas vezes eu não fiz tricotomia com aparelho de barbear? Quantas vezes a gente não pegou lá aquele tricotomizador, né, no centro cirúrgico, pegou a gilete e fez a tricotomia no paciente? Isso é o que a gente está acostumado a ver, né? E o que os guidelines, eles preconizam? Não utilizar esse tipo de tricotomizador. Não fazer a raspagem dos pelos. Se tiver pelo em excesso, vai ter que fazer. Se não é pelo em excesso, você não vai realizar tricotomia com aparelho de barbear, nem com aquele tricotomizador com lâmina, tá? Se precisar usar, tricotomizador elétrico, tá? E o que a gente vê muito, principalmente em maternidade, as gestantes, elas já vêm de casa tricotomizada, né? Isso também eles não recomendam, tá? Então, facilita o trabalho da enfermagem quando você fala assim, já fiz a tricotomia. Vocês acham que facilita o trabalho da enfermagem quando a gente ouve isso? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim, não é? Porém, não é o indicado, tá? Então, e outra coisa que eu também já vi acontecer, realizar tricotomia dentro da sala operatória. O paciente subiu para a cirurgia, não realizar a tricotomia, acaba realizando lá dentro. Não é o recomendado, porque aquele pelo pode dispersar e contaminar o ambiente cirúrgico. Então, não é recomendado. Então, olha só, era uma assistência que a gente costuma fazer, mas que se a gente for olhar as diretrizes nos mostram, isso interfere sim no desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico. Bom, emprego de campos cirúrgicos aderentes com ou sem antimicrobianos.
Colocar lá, fechou a ferida operatória, coloca antimicrobiano junto. Não é recomendado por nenhum guideline, tá? Não é recomendado fazer isso. Colocar o antimicrobiano lá ali no tecido depois que fechou, não é recomendado. O antibiótico profilático, então, eu mostrei para vocês, de acordo com o protocolo clínico da instituição, que vocês falaram, né, corretamente sobre o antibiótico, também é recomendação para todos os guidelines. Controle glicêmico também, falei com vocês, em relação da normotermia. Então, aqui é só mesmo para vocês visualizarem novamente, mas então, tanto paciente diabético quanto não diabético, e normotermia, tanto no pré quanto no intra e pós-operatório, é uma recomendação forte dos guidelines. Oxigenação suplementar, também todos os guidelines recomendam, e irrigação com solução antisséptica em ferida ou cavidade operatória. Sabe quando a cavidade está toda aberta e o médico vai pegar e joga a solução antisséptica? Jamais. Aquilo lesa e resseca o tecido interno, tá? E aí dificulta a cicatrização. Isso não é recomendado por nenhum deles. Terapia com pressão negativa no tratamento de feridas cirúrgicas complexas, tá? Isso aqui é bem utilizado também, a Organização Mundial de Saúde recomenda, Colégio Americano de Cirurgiões também, CDC e NICE não recomendam, tá? Não foi reportado nada sobre isso. E o curativo, olha só, curativo, terminou a cirurgia, tá no pós-operatório imediato, né? Tá com curativo, trocar nas primeiras 24 horas, né? Pode ficar até 48, tem locais e tem protocolos de hospitais que às vezes preconizam, dependendo do tipo de cirurgia ou cirurgião, 48 horas. Mas trocar o quê? Nas 24 horas, ok? Com fechamento primário, tá? Fechamento primário, uniu as duas bordas, fechamento primário. Fechamento secundário já não dá, porque a borda fica aberta. Aqui, pessoal, é um folder, um informativo, aqui é da Organização Mundial de Saúde, e aqui é da Qualis, né, que é uma empresa que trabalha com produtos, né, relacionados à prevenção de infecções, e aqui a gente tem todos os passos, né, que antecedem uma cirurgia, durante a cirurgia, a orientação do paciente, todas as medidas preventivas que, se nós utilizarmos de forma correta, a gente reduz em 50% a 70% do risco de desenvolvimento de uma ISC, tá? Olha só, se a gente for olhar aqui o informe da Organização Mundial de Saúde, então aqui, olha só, ó, banho, né, no paciente. Então, banho um dia anterior e no dia antes. Não usar lâminas no paciente para tricotomia, tá? Apenas usar antibiótico quando for recomendado, e aí não pode ultrapassar de 24 horas. Você pode usar tanto clorexidina à base de álcool, quanto soluções, né? Tanto clorexidina quanto produto à base de álcool no preparo da pele do paciente, tá bom? Preparo operatório. Aqui, a técnica da lavagem das mãos. Então, você pode usar tanto um quanto o outro. Aqui ele recomenda tanto a técnica, né, de lavagem das mãos e com produto à base de álcool, certo? Aqui a duração da cirurgia. Então, limitar o número das pessoas dentro da sala operatória. Por isso, gente, que isso aí acontece muito também lá no técnico de enfermagem, né, com os alunos. Os alunos querem muito assistir às cirurgias e querem participar, né, da cirurgia. Nós entendemos essa questão. Porém, isso, gente, é uma recomendação. Quanto maior número de pessoas na sala operatória, maior é o risco do paciente desenvolver uma infecção, né, relacionada à assistência. Ok? Esterilizar bem os materiais, então, quem trabalha em central de material e esterilização, enfermeiros que trabalham em central, técnicos que trabalham em central, esterilizar adequadamente, né, inspecionar o instrumental, controlar a validade dos instrumentos, porque o instrumento também é uma fonte, né, exógena, que pode levar a infecção para o paciente, né. Não fazer uso contínuo, né, como o Valmir falou, dentro das 24 horas, acabou o procedimento, você não vai continuar o antibiótico, né, para o paciente. E, depois da cirurgia, né, ó, checar, né, utilizar a vigilância, tá, pós-alta, para saber se o paciente ele desenvolveu ou não uma infecção de sítio cirúrgico. Então, todas essas medidas são as preconizadas
pela Organização Mundial de Saúde. E aqui, olha só, como é que a gente faz a vigilância de isque pós-alta? E eu vou falar de uma forma mais tranquila. Como é que a gente faz isso? Pessoal, equipe de enfermagem que trabalha no Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, né? Antiga CCIH, que a gente chama ainda de CCIH. Então, normalmente, a gente consegue detectar a infecção de sítio cirúrgico quando o paciente ainda está dentro do hospital. Quando ele vai para casa, a gente tem uma dificuldade em conseguir comunicar-se com o paciente. Então, hoje, a vigilância ela ainda não está bem instituída. Qual é o melhor método a ser realizado? Então, as literaturas, elas falam de um modo geral, mas não tem um método, assim, que foi preconizado em si, que é o melhor método, tá? Hoje, a gente tem outros métodos, então, por isso que aqui tem um smartphone, né, uma foto. Então, tem locais, principalmente nos Estados Unidos, onde eles utilizam os smartphones com fotos, aplicativos, para verificar se o paciente ele tem ou não, né, um risco de desenvolver ou se ele desenvolveu uma infecção de sítio cirúrgico. Aqui no Brasil já está instituído em alguns hospitais, SMS, né, no pós-operatório, e via e-mail. Muitos hospitais também usam via e-mail. E busca fonada. Então, entre em contato, né? Lembra, do 1º ao 30 dias, eu posso ter uma infecção de sítio cirúrgico sem prótese. Com prótese, né? Do 1º dia até 90 dias. E aí, eu entro em contato pelo telefone para saber como é que está o paciente, eu faço questões elaboradas que facilitam o entendimento do paciente. Não adianta a gente falar de uma maneira muito difícil que o paciente ele não vai entender, né? E aí, eu consigo, então, ter uma taxa, né, indicadores de como está o meu processo de trabalho no meu hospital. Está tendo muita infecção relacionada ao ato cirúrgico? Se está tendo muita infecção, eu tenho que olhar para os meus procedimentos e entender o que está acontecendo, né? Não, a minha taxa é baixa, mas você faz a vigilância corretamente? Faço. Então, que ótimo, o seu hospital ele está atendendo todas as diretrizes aí necessárias para você evitar. Tá? Então, a vigilância, gente, ela ainda é difícil, principalmente aqui nos países em desenvolvimento. Porém, ela também é difícil nos países desenvolvidos, tá? Aqui é uma nota técnica da Anvisa 2017, que é lei, tá? De acordo com a portaria 2616 de 98, a CCIH deve escolher o método de vigilância epidemiológica mais adequado às características do hospital, a estrutura de pessoal e a natureza do risco da assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das taxas ou custo. Então, gente, vigilância epidemiológica, notificação compulsória é obrigatória, e hoje a Anvisa, ela preconiza, são alguns tipos de cirurgia, não são todos, que devem ser notificadas, tá? Então, tem vigilância, tem notificação para ser realizada mensal e para quê? Para que o Brasil ele consiga aí ter estatísticas, números também, senão a gente acaba não tendo aí números para saber como é que estão as taxas de infecção, né, na assistência prestada aqui no nosso país, tá? Aqui, pessoal, para quem me conhece, já conhece o meu presente de Deus, né? A minha filha, que foi tão difícil, quem me conhece, quem me acompanhou, o Valmir mesmo, é o que me acompanhou muito durante a minha gravidez. Então, eu coloquei uma frase, porque pensem assim, imaginem se fosse um familiar de vocês, né? Ou mesmo se fosse um filho de vocês, que fosse fazer um procedimento cirúrgico e por alguns fatores aí, né, ficasse ou desenvolvesse esse tipo de infecção, como isso gera dificuldades e alterações mentais, físicas, né, emocionais, financeiras para o familiar, né, para os familiares. Então, você é responsável pela sua vida, mas vocês, né, futuros enfermeiros, a gente sempre vai ter essa responsabilidade com a vida dos demais, né, ao nosso redor. Não só com a nossa, mas a enfermagem tem esse legado, né? Você é responsável pela assistência que você presta. Então, a gente precisa aí prestar atenção, né, no que a gente pode fazer de melhor, quais são as medidas que são mais eficazes para a gente prestar um bom atendimento para o nosso paciente,
ok? E aqui, pessoal, eu pensei em colocar, porque eu gostaria de deixar os meus aplausos, né, principalmente para os meus colegas de trabalho, que ainda estão na luta, que eu estou na minha casa, às vezes eu vejo que eu estou fazendo, né, o mesmo esquema de trabalho que a professora Sabrina, a professora Silvia, mas eu fico pensando nos meus colegas, nos meus amigos que ficaram no hospital e que estão aí passando por uma situação bem complicada. Eu penso assim, se na minha época já não estava fácil, imagine agora, né? Então, eu dou os aplausos e fico sempre pensando naqueles que ficaram ainda no hospital, porque não deve ser nada fácil e não deve estar nada fácil, tá? Então, muito obrigada por todos vocês participarem, né? E os meus aplausos a vocês, heróis mesmo, né? A gente ainda viu aí muitos tags aí falando, né, dos heróis, e vocês são heróis mesmo. Eu fico imaginando eu agora no hospital, como não seria difícil. Ok? Adriana. Oi, Silvia. Eu quero agradecer, tem aqui várias mensagens no chat parabenizando pela excelente palestra, né, a professora Joyce, alguns alunos aí, pelo brilhantismo da abordagem do tema, né, Silvia. Foi muito prazerosa a palestra, muito interessante, né, conseguiu prender a atenção. Então, assim, eu quero agradecer, tem aí vários parabéns no chat para você. Você pode finalizar, coloca aí parar a apresentação, que aí você vai conseguir visualizar algumas mensagens. Parar, tá, eu estou visualizando aqui, vocês estão vendo eu visualizando, é isso? Ai. Pronto. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, porque quando você falou da degermação das mãos, né, com álcool, com uma solução à base de álcool, né? Existe uma solução específica para isso ou está utilizando... O que está utilizando essa degermação à base de álcool? São produtos que têm uma certa diferença, tá? Tanto que existem 3 produtos à base de álcool. Eu não sei te falar assim, quimicamente, né, o que contém cada um, mas existem nessas soluções 3 produtos à base de álcool. Então, depende muito do fabricante. Então, vamos supor assim, normalmente é instituído de 1,5 a 2 minutos, né, para fazer a higienização com produto à base de álcool. Só que dependendo do fabricante, por isso que eu falo que deve ter uma outra concentração, dependendo de quem fabrica, que aí você pode ter um acréscimo, às vezes, na higienização. Vamos supor, de 1,5 a 2, vai para 2 a 3, né? Então, vai depender... Não há uma fórmula certa, né? Não há um produto... Não. Né? Existem 3 produtos diferentes. A base de álcool, mas eu creio que as concentrações são um pouco diferentes. Ok. Né? Tem mais alunos colocando os parabéns aí. Obrigada, gente. Oportunidade de palestra. Gente, eu vou falar a verdade. Eu falei para a professora Silvia, falei para a professora Sabrina. Eu falo assim... Adriana, a gente não entrega. Não entrega, sabe por quê, Silvia? Eu falo assim, ó, quem é o ser humano que não tem medo de falar com uma plateia que é a primeira vez? Quem é o ser humano que não treme na base, que não tem taquicardia, que não faz a boca secar? Quem não é? Então, eu agradeço muito a presença de todos, né? Fico muito feliz pelo convite, de verdade, Silvia, eu fico feliz porque, assim, é a primeira, gente, vou falar aqui, sou sincera, é a primeira vez que eu estou, assim, palestrando para universitários, porque o meu público são os técnicos, meus amados técnicos de enfermagem, gosto muito da ETEC de Lins, mas é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, talvez seja por isso que eu fiquei tão nervosa assim. Mas vai ser a primeira de muitas, viu? Pode ter certeza. Tão nervosa, assim, mas eu fiquei muito feliz e agradeço, assim, imensamente a oportunidade de falar
com os futuros colegas aí de trabalho, os futuros enfermeiros, né? E é isso. Gostaria muito de agradecê-los. E agradecer aí a todos os alunos que participaram até agora. Muito obrigada pelas palavras aí de carinho, de atenção, né? Eu pensei em fazer isso para vocês, porque eu tinha essa dificuldade e eu via o quanto a gente fazia de uma forma que não se enquadra dentro daquilo que é formalizado. E aí eu vejo, assim, o quanto que a gente precisa ainda melhorar, né? Todos nós, assim, precisamos melhorar e buscar sempre mais, né? E fazer com que os próximos que virão, os próximos médicos, os próximos enfermeiros, os próximos técnicos de enfermagem, eles consigam ter uma outra mentalidade e fazer de forma diferente. Porque eu vejo também que as coisas são muito engessadas, né? Às vezes as coisas, você quer que uma coisa aconteça, mas não depende só de você, depende do médico, depende da instituição, depende do administrador, depende da condição financeira. Então, é difícil, né? Não é fácil. Acho que a professora Sabrina acho que quer falar alguma coisa, e que ela ligou a câmera. Não, Silvia, não ia não, mas é só agradecer mesmo a Adriana aí, pelo aceite, né, por estar participando com a gente. É uma honra ter você aqui com a gente, com certeza. E espero mesmo que seja a primeira de muitas aí, que a gente esteja compartilhando conhecimento, né? Então, acho que é isso. Aí, Adriana, também, assim, a gente está no modo remoto, mas quando a gente estiver no presencial também, que a gente tiver uma oportunidade, né, de fazer alguma atividade, a Unilins também está de portas abertas, né, para a ETEC, para vocês, para os seus alunos, o que a gente puder contribuir também, né? A gente Badini vai amar, Sabrina, a Badini vai amar. Essa semana ela já me encontrou, ela falou assim, cadê os nossos eventos? Cadê os nossos eventos? Não, a Badini vai amar, a gente gosta muito, assim, dessa... Né, Semana da Enfermagem, vamos colocar a ETEC junto, né? É isso, vamos colocar a ETEC junto. Mas sim, a gente agradece muito a parceria. Acho que é bacana, isso é muito bacana, eu acho que as instituições ficam fortalecidas, né? E eu acho que também os alunos têm essa consciência de que a equipe é uma equipe de enfermagem, né? É o técnico e é o enfermeiro, então acho que isso é muito bacana também. Sim, muito. Acho que é isso, Adriana, parabéns, viu? Obrigada, pessoal. Viu? Eu sabia que você ia arrasar, você estava nervosa, mas arrasou. Mas eu nervosa, não tem jeito, acho que eu não dormi durante 2 dias, mas tá bom. Agora eu vou dormir. Agora você vai dormir sossegada, tranquila, que você arrasou. Parabéns, tá? Obrigada, Ô, gente. Silvia, só aí para eu parar de interromper aqui vocês, a Carol vai fazer alguns recados, ela conseguiu o vídeo aí. Adriana, você fica à vontade se você quiser participar ou se você quiser se retirar, tem seu momento aí, hoje é sexta-feira, então você fica à vontade, tá bom? Não, eu gostaria de assistir também, Sabrina. Ah, perfeito. Então, tá bom. Seja bem-vindo, então vamos lá. Eu vou fechar a câmera, tá? Dri, obrigada e grande beijo, viu? Obrigada, muito obrigada, Silvia, muito obrigada mesmo. E um abraço aí para todos. E para o Valmir, para a Simone, para a Gi, para a Paulina, para o Bruno, moram no meu coração. Carol, fica à vontade aí para o vídeo. Lindeza! Um grande beijo, Adriana. A Marisa também, gente, eu tô vendo a Marisa aqui. Marisa, um beijo para você. Gosto muito de você também, fico feliz que você já está na área aí. Obrigada, prof. Beijo, agora saudades. Que eu fui ver a Marisa, eu não tinha visto. Saudades também. Olá pessoal, meu nome é Bruno, sou do 6º semestre de enfermagem da Unilins e hoje nós viemos apresentar para vocês a Liga Acadêmica de Feridas da Unilins, né, que é um projeto de extensão desenvolvido pela professora Laura, e o meu cargo na Liga é presidente e diretor acadêmico científico da Liga. E hoje a gente vai apresentar um pouco mais para vocês. Oi, eu sou a Caroline, sou aluna do 8º semestre de enfermagem,
sou vice-presidente e diretora de marketing da Liga Acadêmica de Feridas da Unilins. Eu vou estar falando um pouco agora sobre os nossos objetivos. O nosso objetivo principal é o ensino, a pesquisa e a assistência no desenvolvimento acadêmico dos estudantes de enfermagem, com ênfase em feridas e curativos. Olá, meu nome é Fernanda, curso segundo ano de enfermagem da Unilins, faço parte da Liga de Feridas, sou diretora financeira, e nossa liga tem como finalidade incentivar e organizar atividade social, cultural e científica para o aprimoramento dos alunos referente a feridas. Olá, pessoal, eu sou a professora Laura, do curso de enfermagem da Unilins, sou a idealizadora e a orientadora da Liga. O intuito de formar essa Liga é trazer para os estudantes uma capacitação a mais, um conhecimento a mais específico na área de feridas. Por quê? Porque as feridas e os curativos estão na área da enfermagem, estão, né, na vida do enfermeiro, em todos os campos de atuação em que ele tiver. Então, é muito importante que o aluno saia da graduação capacitado para a prevenção, para a avaliação e para o tratamento de feridas. Por isso, a importância, né, desse aluno se capacitar nessa área. Bom, pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês que aqui na Unilins nós temos o laboratório de enfermagem, onde temos o suporte, né, para realizar as práticas de curativos e feridas. Nós temos os manequins e os simuladores de feridas e todo o material necessário para realizar esses curativos. Então, a gente tem as placas, né, nós temos as pinças, os monofilamentos para teste de sensibilidade, então tudo que a gente necessita para estar realizando a prática de feridas e curativo, a gente tem esse suporte aqui no laboratório da Unilins. Além disso, nós temos também a clínica de enfermagem, onde lá tem os pacientes com as lesões, que nós podemos realizar também as nossas práticas, né, e colocar tudo em prática o que a gente aprendeu. Então, aqui fica o convite para todos os alunos do curso de enfermagem podem participar da Liga e dos eventos promovidos pela Liga, ok? Então, venha fazer parte com a gente. Agora foi? Deu certo, Carol. Ficou lindo. Gente, agora parabéns. saiu certinho. Muito lindo. Parabéns, Silvia. Parabéns para os alunos. Sim. Só lembrando aí, para não esquecer eu deixei o link no chat para poder registrar a frequência e o certificado, tá bom? Poder sair o certificado, tá? Declaração. Carol, quer colocar mais algum recado? Agora eu vou fazer o sorteio também, o resultado. Ok. Nós vamos continuar gravando, tá? Para ficar registrado o sorteio. Tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar todo o processo, né? Então, deixa eu colocar aqui. Carol, você não vai abrir sua câmera para a gente ver o seu cenário lindo, maravilhoso? Vou abrir. Ah, bom. Ah, não tá para ver direito. Tá mostrando a minha tela? Sim. Ainda continua vendo? Sim. Então, a gente mandou 4 links durante os 4 dias do Connect. Só que teve um terceiro dia que não foi divulgado o link. A gente até fez, mas não foi divulgado. Então, a gente desconsiderou esse. Então, a gente está considerando só os 3 links, que foi da terça, da quarta e de hoje. Então, no primeiro dia, nós tivemos 20 participantes aqui que preencheram. E aqui tá todo mundo. Aqui não. Aqui tá todo mundo que preencheu. Aí, no segundo dia, já caiu o pessoal. Então, a gente vai considerar todos que preencheram nos 3 dias. Os outros que não preencheram, automaticamente está desclassificado, porque isso fazia parte das regras.
E o último dia, que é hoje. E são esses. Então, a gente vai considerar somente essa última lista. Só vou conferir aqui. Então, eu vou pegar o nome de todo mundo aqui que preencheu. Vou copiar. Vou entrar numa página de sortear nomes. E agora eu vou sortear. E saiu o Denis. Agora eu vou no Instagram conferir se o Denis cumpriu as outras regras. Que foram seguir o Instagram, que isso eu já vi. Que pela internet é ruim, porque não dá para digitar o nome da pessoa. Eu vou entrar pelo meu celular, porque vai ser mais rápido. Carol, acabei de entrar pelo nosso Instagram e vi que ele segue sim, tá? Ah, tá. Já entra aqui para conferir também. Então, ele segue a gente. A foto. Não tem a curtida do Denis na foto. Ah, tem sim. Tem sim. O Denis curtiu a foto. Agora eu vou conferir se ele publicou os 4 stories. O Denis não postou as fotos, então ele foi desclassificado. Aí a gente vai fazer o sorteio novamente. Só que agora sem o nome do Denis. Bruno, você pode conferir para mim quando eu sair para a pessoa, se ela segue o nosso Instagram? Sim, confiro. Porque senão vai ficar ruim para mim. Sim, eu confiro. Aqui, eu vou tirar o Denis. Eu vou sortear. Ana Laura de Matos Dutra. Achou, Bruno? Ó, pelo que eu pesquisei aqui, não tem. Ana Laura de Matos Dutra. É Matos Dutra. É Matos Dutra 233 que tá aqui. Matos com 2T, Bruno. Ah, sim, segue. Tá escrito lá na sua. E ela curtiu a foto também. Vamos ver o Stories. Vê se tem mencionado 4 dias de story. Ou 3, né? Matos, vamos ver.
Olhando aqui, não tem. Eu também não achei, não. Não. Então, a gente vai sortear de novo, porque não cumpriu a regra do story. Ai, tô ficando triste já. Ai, meu Deus! Compartilhando a Laura e o Denis. Ô, Carol, ela postou o de hoje. Não apareceu? Dias. Ah, tá. Ela postou dos 3 dias, porque aqui não aparece a gente, porque uma das regras era postar e mencionar a gente. Não, eu vi agora que ela postou de hoje, os outros eu não sei. Ah, tá. Então, sorteando de novo. Weslaine Vicente Ferreira. Bruno, confere aí se ela segue. Vou conferir. Peraí, só repete o nome pra mim, Carol. É Weslaine Vicente Ferreira. Weslaine, eu acho. Sim. Segue. Agora vamos ver. Curtiu a foto? Ai, vamos ver a foto. Sim, curtiu. Agora, mencionado 3 dias de story. Pelo que eu vi aqui, não tem nem conversa com ela. Nenhum mencionamento. Acabei de ver aqui que ela não tem. Então, vamos sortear de novo. Ai, que legal. Já vai sobrar só um. É, exatamente. Eu ainda disse no grupo, né? Na sexta-feira a gente tem quem ganhou. Vamos ver. Agora, Júlia. de Oliveira Mandelli. A Júlia cumpriu todos os stories, Eu também com acho. certeza. Eu também acho, já apareceu aqui. Júlia Mandelli, ok. Seguindo, vamos ver curtida. Júlia Mandelli curtiu. Tem 4 dias do story aqui, acabei de ver. Sim, tem mesmo. Tem 1 aqui, 2, 3 aqui que foi mencionado quarta-feira. E da 3. terça, quarta, quinta e sexta, exatamente. Isso. Então, a ganhadora é a Júlia de Oliveira Mandelli. Parabéns, Júlia! Ela está aqui ou não? Tá. A Júlia está aqui, Júlia. Parabéns. Parabéns, Júlia ganhou o livro de terminologia. Carol, você tá com o kit? Não tá com o kit aí, né? Não. Tá. Mas é um bacana. Parabéns, Júlia. Então, ok, gente. Vamos... Carol, tem mais algum recado? Alguma coisa para ser feita? Não, era só isso mesmo. Podemos finalizar? Sim. Então, gente, uma boa noite a todos. Um bom final de semana, um bom feriado. Boa noite, bom final de semana, um ótimo feriado a todos. E até terça-feira. Obrigada. Até terça. Tchau, tchau. Um beijo para vocês. Adriana, muito obrigada pela palestra, maravilhosa, viu? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Ô Silvia e professora Sabrina, só dá um abraço na Joyce, um beijo na Joyce, que eu acabei não vendo, só vi depois. Sim, sim. Tá bom? Fica tranquila que ela receberá esse abraço, sim. Então tá bom. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.